Olá, estamos começando mais um episódio do Pro Cast, uma iniciativa do INER, Instituto Nacional de Estudos do Repouso. E hoje nós temos como convidada uma super especialista no sono e pesquisadora, doutora Erika Trepton. Bom, doutora Erika é médica pneumologista e especialista em medicina do sono pela Associação Médica Brasileira. Médica e pesquisadora do Instituto do Sono e do setor de polissonografia do Fleury Medicina e Saúde. Doutora Erika, seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui com a gente. Olá, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês, sempre muito bom falar sobre sono, né? Ah, com certeza, ainda mais quando a gente dorme bem, né, doutora? Com certeza. Vamos lá, então para começar aqui, o que eu queria contextualizar com você? Entender, começar aqui a conversa explicando quando é necessário investigar o sono. Excelente essa pergunta, porque muitas vezes a gente acostuma a dormir mal e a gente pensa que aquilo seria o esperado para minha idade, o esperado para minha rotina, mas a partir do momento que eu começo a acordar cansado, que eu começo a ter sintomas diferentes durante a noite, que eu tenho muitos despertares durante a noite, muita dificuldade para iniciar o sono, isso pode ser um alerta de que existe algum problema do sono. Então, quando nós vemos que tanto a nossa qualidade durante a noite e também as consequências durante o dia, quando eu vejo que o meu dia não é tão produtivo, que eu fico cansado, que em qualquer lugar que eu encosto eu acabo cochilando, isso às vezes é um sinal de que não está tudo bem. Entendi. Bom, e assim, a gente vive uma era de polarização, né? Então, assim, algumas pessoas têm sintomas e falam, não, eu não tenho absolutamente nenhum sintoma e eu não tenho que ver nada disso. E existem outras pessoas que eu dei uma roncatinha durante a noite e falo, será que eu tenho um distúrbio do sono ou será que eu não tenho? Então, eu acho que é importante a gente observar não só também para essa questão de tratamentos terapêuticos, que é o que nós vamos desenvolver aqui hoje, mas contextualizar a importância também de antes verificar a questão do ambiente, se é um ambiente adequado, se você está utilizando um travesseiro e um colchão adequado, assim como se a sua rotina, ela estimula para que você tenha um sono de fato de qualidade, né, doutora? Tem uma frase que eu costumo dizer, né, que o nosso quarto ele tem que ser convidativo para o sono. Assim como nós não gostamos de começar a trabalhar numa mesa que tem muitos papéis, que está tudo desarrumado, nosso quarto é a mesma coisa. Excelente. Desde a temperatura do meu quarto, o conforto do que eu vou usar numa roupa de cama, o próprio pijama que a pessoa vai dormir, o colchão, o travesseiro, né? O barulho, se tem barulho tanto dentro do meu quarto quanto na proximidade, tudo isso sem dúvida acaba afetando o nosso sono. Entendido. Então a gente realmente tem que olhar para tudo isso, né? Se não só os nossos sintomas ao longo da noite, ao longo do sono, mas também se tudo está apropriado. Isso. Né? E aí me fala uma coisa, doutora. No episódio anterior, nós conversamos com o Dr. George Pinheiro e nós falamos muito a respeito do ronco, né? Uhum. E aí eu queria que você contasse aqui pra gente se roncar é normal. Roncar não é normal. Infelizmente, tem que dar essa notícia para vocês. Então, o que acontece? O ronco, eu falo que às vezes eu fico até feliz quando ele existe, porque às vezes o ronco é o aviso que vai mostrar que pode existir um distúrbio respiratório do sono. Muitas vezes o ronco, que é aquela vibração que nós temos na nossa via aérea superior durante o período do sono, quando tem alguma obstrução, muitas vezes ele está mostrando que eu posso ter um distúrbio maior que é chamado apneia do sono, que são paradas da respiração, que normalmente se acompanham do ronco. Então, se essa apneia ela acontecesse totalmente no silêncio, não tivesse esse ronco junto, trazendo essa informação, muitas vezes a pessoa passaria anos tendo uma apneia do sono e não tratando. Entendi. E o ronco, ele é o principal sinal da apneia do sono ou não? Ele é uma das principais formas que se apresenta a apneia obstrutiva do sono, sem dúvida, é muito frequente, e aí a gente sempre fala, quase todo mundo que ronca pode ter apneia, mas não necessariamente todo mundo que tem apneia ronca. Né? Outra coisa que pode acontecer durante a noite são quando as pessoas têm paradas da respiração.
Às vezes quem dorme do lado tem até que sacudir a pessoa porque fica com medo. Nossa, parece que ele parou de respirar. Sim. E muitas vezes é exatamente isso que acontece. Tem pessoas que até contam quantos segundos a pessoa parou de respirar. Além disso, nós temos outras dicas que podem nos chamar a atenção que a pessoa pode apresentar apneia obstrutiva do sono. Como, por exemplo, um sono muito agitado, a pessoa que tem um quadro de sudorese durante a noite, que levanta muitas vezes para ir ao banheiro para urinar. Isso tudo podem ser alguns sinais, um pouco de alerta, que pode nos mostrar que a pessoa tem apneia do sono. E aí esses são sintomas durante a noite. Mas às vezes durante o dia, nós temos também algumas outras coisas que aparecem em quem tem apneia do sono. Aí eu vou só especificar um pouco mais, que isso é interessante a gente pensar. Sonolência excessiva diurna. Se o meu sono é ruim durante a noite, se eu fragmento meu sono durante a noite, uma das consequências é que eu vou ter sono durante o dia, porque o meu sono lá, durante o período de dormir, não foi de qualidade. Essa é uma das coisas que pode acontecer. Nas crianças, não é tão frequente a gente ver essa parte de sonolência. Então, uma criança com apneia, muitas vezes é aquela criança que fica irritada, que muda o comportamento, que responde mais, que fica com uma dificuldade de lidar com as outras pessoas. Nas mulheres, nem sempre elas queixam de sonolência. Às vezes elas queixam só de um sono de má qualidade, um sono não reparador. Até ficar difícil de distinguir se é uma insônia ou se é uma apneia do sono. Então tem várias maneiras de olhar, tanto durante o dia quanto durante a noite, que nos chamam a atenção que nós podemos estar diante de um paciente com apneia do sono. E eu acho que é tão difícil de você conseguir diagnosticar isso, né? Entender, porque, por exemplo, quando você fala de uma mulher, né, ela vai ter uma outra característica que não a sonolência. Aí ela chega no consultório, um médico que não é especialista no sono, ele vai aí percorrer uma trajetória imensa buscando outras coisas e às vezes é só o sono, né, doutora? Mas me fala uma coisa, então essas são todas as características e os sinais além do ronco que a apneia pode causar, né? Uhum. E quando ela não é devidamente tratada, quais são os riscos que a gente tem para a saúde? Então esse problema da apneia, ele pode ficar anos sem ser descoberto, sem ser feito o diagnóstico. E aí a gente tem alguns riscos maiores. Nós temos riscos, digamos assim, a curto prazo, né? Uma noite mal dormida, ela acaba significando no outro dia uma irritabilidade, uma dificuldade de ser produtivo, etc. Mas a longo prazo é o que mais nos preocupa. Então, na apneia, a gente tem um risco, por exemplo, de desenvolver hipertensão arterial sistêmica. É um problema muito frequente em quem tem apneia do sono. Tem um risco maior de eventos cardiovasculares. O que eu quero dizer com eventos cardiovasculares? Risco maior de ter infarto, risco maior de ter um AVC, né? Risco de ter algum tipo de arritmia. Tudo isso pode acontecer em quem tem apneia. Além disso, também está associado com algumas doenças neurodegenerativas, com essa parte de cognição, de memória, de atenção. Então, por isso que a gente tem que cuidar para que isso não vá se desenvolvendo. Seria um fator de risco a mais. Sim. Por exemplo, digamos que a pessoa já tem um diabetes, que ela tem um colesterol alto, e se ela ainda tiver uma apneia, isso pode ter uma consequência grande a longo prazo. Você falou a respeito da pressão arterial, por exemplo. Uma pessoa que começa a desenvolver essa pressão arterial sistêmica, após iniciado o tratamento para a apneia, ela pode regredir desse quadro ou é algo que realmente ela precisa tratar para o resto da vida? O tratamento da apneia ele pode auxiliar. Normalmente ele não vai ser feito de forma isolada. Quase sempre a gente vai precisar da medicação junto. Mas ele pode auxiliar para que seja um controle melhor. Além disso, vamos pensar não só na hipertensão, mas, por exemplo, uma pessoa que tem arritmia. Às vezes o tratamento da apneia ele é suficiente para reverter esse quadro de arritmia e, em alguns casos, vai ser coadjuvante junto com a medicação. Vai depender da intensidade do grau que cada um tem na patologia, ótimo. E quando é preciso buscar ajuda? Quando você recomenda que busque ajuda? Justamente, um dos grandes motivos para buscar ajuda foi isso que a gente conversou sobre essas comorbidades, essas doenças associadas. Então, não é infrequente, vou só voltar de novo fazer um gancho nessa parte da hipertensão. Não é infrequente que venha para mim um paciente que foi encaminhado pelo cardiologista, porque o cardiologista faz aquele exame que monitora a pressão arterial à noite inteira, 24 horas,
E ele vê que, em vez de ter uma queda da pressão durante a noite, que é o que seria fisiológico, que seria esperado, essa pessoa, às vezes, além de não ter essa queda, ela pode subir a pressão arterial durante a noite. Então, às vezes, o cardiologista já identifica ali, olha, ia ser um paciente de mais risco. Então, pacientes que já têm estabelecido alguma comorbidade, nós sempre devemos perguntar como é que é o sono, né, como é que é a qualidade do sono, se essa pessoa tem sintomas durante o sono. Então, essas, sem dúvida, são pessoas que chamam atenção e pessoas que notam que, olha, meu padrão de sono mudou, mas meu padrão de sono mudou de uma forma que agora ele é ruim. Antes eu dormia bem. Ou a pessoa que dorme comigo queixa que eu tenho algum tipo de sintoma durante a noite. Ou eu acordo de manhã e eu tenho muita dificuldade de sair da cama, porque eu me sinto tão cansado já quando eu acordo, que parece que eu nem dormi, parece que eu nem descansei. A gente sabe que o sono ele tem inúmeras funções, mas uma delas é recarregar nossas energias. Claro. Então, se eu já acordo cansado, alguma coisa tem errado. E esse alguma coisa tem errado pode ser diversos distúrbios do sono e pode ser algo que é extremamente frequente hoje em dia, que acho que vale a pena citar, que é o que a gente chama de privação do sono, que as pessoas estão dormindo pouco, um sono insuficiente. Então, esses são pontos quando realmente pessoas que têm comorbidades ou pessoas que estão apresentando muitas queixas em relação ao sono, aí realmente vale a pena procurar um profissional. E aí, por falar em profissional, a gente ouve falar do Instituto do Sono há muitos anos, mas falar em médico especialista no sono é algo que está vindo agora nos últimos anos, que a gente está tendo essa dimensão maior, né? De que existem esses especialistas e tudo. E quando eu encontro, olha, acho que realmente tem um problema. Imediatamente a gente pensa no Instituto do Sono, mas o Instituto do Sono é onde nós vamos falar aqui, né, sobre as polissonografias e tudo mais, mas qual é o profissional que eu devo buscar? Na verdade, é justamente isso. Hoje em dia existe um especialista em medicina do sono. E é bem como você falou, se nós formos olhar em termos de ciência, a medicina do sono é uma criança. Sim. Porque nos últimos anos, por exemplo, a apneia do sono foi descrita lá pelos anos 1960, 70. Então, realmente é muito recente. E aí nós atualmente, temos residência médica em medicina do sono, temos cursos de especialização no Brasil inteiro que existem em medicina do sono. Então, é algo bem específico. Normalmente, quem são os profissionais que fazem a medicina do sono? O mais comum são as pessoas da área de otorrinolaringologia, pneumologia, neurologia, psiquiatria e pediatria. Mas cada vez mais existe um interesse grande de toda a comunidade científica. Então isso é muito interessante. E é tão interessante que se você for olhar, hoje em dia as ligas de sono dentro das faculdades, elas aumentaram muito. Porque a gente não tinha nenhum tipo de aula dentro da faculdade sobre sono. Nem o sono normal, nem as doenças do sono. O conhecimento era desenvolvido organicamente. Exatamente, principalmente numa faculdade de medicina, né? Que a pessoa começa a dormir pouco. Então, sem dúvida, eu acho que existe uma abertura e existe esse conhecimento no Brasil que é crescente, porque tem realmente profissionais se formando nessa área. E é excelente, porque eu acho que tem um impacto tão grande na nossa vida, né? O sono é algo que é vital e a gente realmente tem que ter esse conhecimento e essa evolução. E aí, doutora, eu queria que você falasse um pouco aqui pra gente a gente sabe que existem diversos graus de apneia, né? Então, quais são os graus e quais são os tratamentos que são indicados, os tipos de tratamentos que são indicados para a apneia do sono? Certo. De forma geral, a gente divide a gravidade da apneia do sono em grau leve, moderado e grave, né? O que seria isso? O leve, a gente fala que é a pessoa que tem de 5 a 15 eventos respiratórios de sono durante o período do sono. Eventos respiratórios durante o período do sono. E essa pessoa, às vezes, ele pode ser desde um tratamento de acompanhamento, se é uma pessoa que não tem fatores de risco importantes associados, mas aí eu digo que é quando a gente mais tem tratamento, que é no quadro leve. Então, no quadro leve, a gente tem um tratamento que pode ser desde um tratamento posicional, porque tem pessoas que só têm apneia do sono, por exemplo, quando estão deitadas de barriga para cima. E aí você deitar essa pessoa de barriga de lado, essa pessoa já consegue dormir melhor e às vezes até já elimina os quadros de apneia. Nós temos a fonoterapia, que é algo extremamente importante, que nós fazemos exercícios para a nossa via aérea superior.
eu consigo respirar melhor pelo nariz, consigo posicionar melhor a minha língua dentro da boca. Isso também ajuda a reduzir tanto o ronco quanto a apneia. Nós temos os tratamentos como o aparelho intraoral, que é um aparelho feito por um dentista especializado, que vai trazer um avanço da minha mandíbula durante o sono, também auxilia. Nós temos o CPAP, que o CPAP já é um dispositivo, um dos mais utilizados. Interessante do CPAP, ele é utilizado desde o ronco primário, daquela pessoa que nem tem apneia, até a apneia mais grave. Olha. Então, em todos eles, ele pode ser utilizado e é, sem dúvida, ainda o método mais efetivo. Ele é um aparelho que vai ser conectado no paciente através de uma máscara, que fica normalmente na volta do nariz ou na ponta do nariz, e ele vai jogar um ar, igual o ar que a gente respira, mas sob pressão, e isso vai abrir a via aérea da pessoa durante a noite. Ela para de ter as apneias e ela para também de ter o ronco. Em alguns casos, a cirurgia também pode ser importante. E aí, quando eu falo de cirurgia, eu tenho tanto cirurgia da anatomia, né? Por exemplo, eu tenho um desvio de septo, eu tenho uma amígdala grande, isso pode ser necessário uma remoção, uma cirurgia de correção, como também uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Porque a cirurgia bariátrica, com a perda de peso, lembrando que o sobrepeso e a obesidade são os maiores fatores de risco para a apneia, muitas vezes eu já consigo fazer algo mais curativo em termos do distúrbio respiratório do sono. Então eu tenho uma gama, e isso eu estou falando desde a apneia leve. A moderada, aí já começa a ficar um pouco mais limitado. O aparelho intraoral, ele é muito bem-vindo na apneia leve e na moderada. O CPAP, como eu disse, em qualquer grau de apneia. E quando a gente vai para a apneia grave, muitas vezes o CPAP é a minha primeira opção, esse aparelho de pressão positiva na via aérea superior, e às vezes a gente não faz um tratamento único. Em alguns casos, o paciente precisa de tratamentos conjuntos. Sim. Ele pode, por exemplo, usar o CPAP e fazer uma fonoterapia, para que seja mais fácil de utilizar o aparelho. Então, realmente, sim, existe uma gama, e também não só lembrar esse número que a gente fala do índice de apneia e hipopneia, mas sempre lembrar, será que a queda da saturação do oxigênio durante a noite é muito pronunciada? Será que a pessoa tem alguma comorbidade, tem alguma outra doença que traga um risco maior? Então, às vezes, eu tenho que pegar um tratamento mais intensivo já desde o início. Entendi. E assim, interessante quando você vai descrevendo, né, quais são todas as possibilidades para todos os graus da apneia. Sim. Que aí vem muito ao encontro de quem são os especialistas que tratam, né? É uma equipe multidisciplinar. Sem você dúvida. Falou do fonoaudiólogo, você falou do dentista, você falou do médico. Ainda tá faltando gente aí. Com toda Ainda certeza. tem o fisioterapeuta. Era esse mesmo que eu ia mencionar, o fisioterapeuta. Imagino que tem um educador físico aí nesse meio também, né? Sim. Então, assim... Muitas vezes até um psicólogo. Sim. Porque, por exemplo, às vezes as crianças que a gente tem a dificuldade de usar um aparelho, às vezes com tratamento psicológico a gente consegue facilitar essa rotina, esse caminho para o paciente. E é exatamente esse outro ponto interessante que eu achei na sua fala também, que para mim foi uma novidade. Eu não sabia que o CPAP ele poderia ser utilizado até por uma pessoa que apenas ronca e não tem a apneia, né? Sim. E aí, na hora eu fiz até uma cara assim de espanto, porque para mim quem usa o CPAP é quem tem uma apneia mais grave, né? E aí você fala, nossa, a pessoa realmente precisa colocar a máscara e tudo mais, mas já você acabou de dizer, é algo que as pessoas têm uma resistência, porque tem um preconceito em relação àquilo. E quando a pessoa utiliza o CPAP, por exemplo, é um tratamento por um período ou é eu acho que imagina que depende do grau, né? Por um período, um curto espaço ou médio espaço de tempo, ou ela tem que continuar com aquilo para o resto da vida? Acho que só voltando no que você falou, né, acho importante, normalmente a gente não usa para o ronco primário justamente porque a gente tem esse leque de opções. Então, normalmente as pessoas até optam por outras opções não tão invasivas quanto o CPAP quando é um grau mais leve. Então, a gente costuma fazer uma evolução. Sim. Quando o CPAP surgiu, o médico que foi um dos que descobriu o CPAP, ele achava que aquilo ia ser um tratamento por poucos meses e que isso teria outras soluções. Mas em todo esse decorrer, muita coisa mudou. As máquinas eram maiores, mais pesadas, mais barulhentas, as máscaras não eram tão confortáveis.
e se teve uma evolução, mas ele ainda acaba sendo o mais efetivo. Então, quando o paciente pergunta hoje em dia, doutora, eu vou ter que usar isso para sempre? A minha resposta normalmente é não sei, porque a gente evolui em termos de ciência, então muita coisa pode acontecer. Hoje em dia, algo que mais tem estudos na apneia obstrutiva do sono é tentativa de medicamentos que possam ajudar a manter essa via aérea aberta durante o sono. Então, talvez a gente esteja num futuro próximo, em alguns casos, a apneia leve, na moderada, talvez a medicação também vai ajudar, que hoje em dia a gente não tem uma pílula mágica para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Então, a medicina é muito dinâmica, não dá para dizer que vai ser para sempre. Sim. Mas, por enquanto, é uma das melhores opções. Entendi. Não tem como afirmar, né? Não, isso é resolutivo e vai acabar com o problema. E aí eu imagino que todo esse acompanhamento desse tratamento e até mesmo para o diagnóstico existem alguns exames. Uhum. E o principal exame é, de fato, a polissonografia. É isso que, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento? A polissonografia ela é um exame completo, feito normalmente em uma noite inteira, que pode ser feita tanto no laboratório quanto em casa, e o que a gente diz é que ela vai fazer uma avaliação de variáveis fisiológicas. O que seria isso? Meu coração está batendo o tempo inteiro, então eu vejo a minha frequência cardíaca, vejo se tem alguma arritmia, vejo toda a minha parte respiratória, se tem parada da respiração, por quanto tempo é essa parada, se ela está associada a uma queda do oxigênio ou não. Tem um sensor que vai quantificar o meu ronco. Esse meu ronco é um ronco que acontece durante toda a noite. Qual que é a intensidade do ronco? Eu tenho cintas que vão mostrar o esforço da minha respiração durante o sono. Tenho sensores de movimento na perna. E além disso, uma parte muito importante da polissonografia, da tipo 1 e da tipo 2, que a gente diz que são as mais completas, é que nós fazemos uma análise das ondas cerebrais. Então eu consigo ver se a pessoa está acordada, se ela está dormindo, quantos despertares ela teve durante a noite, se ela teve o chamado sono profundo, que é o sono de ondas lentas, se ela teve o sono REM, que também é uma parte importante da nossa noite. Então a gente consegue quantificar tudo isso em uma noite de sono. Sim. E interessante, você falou da polissonografia tipo 1 e tipo 2. Antes de ir para a próxima pergunta, queria só entender qual é a diferença entre a poli 1 e a poli 2. A polissonografia tipo 1, ela é feita supervisionada dentro de um laboratório ou de um hospital. Então vai ter uma pessoa que vai fazer uma montagem de todos esses sensores e que vai ficar acompanhando esse exame. Ela não fica no quarto, mas ela, através do computador, ela vê se caiu algum sensor, se teve alguma dificuldade. Ela consegue ajudar a quantificar o ronco, por exemplo, enxergar se a pessoa teve algum comportamento anormal durante o sono. E aí, na evolução, e até porque não existiriam laboratórios para estudar tanta gente que tem algum distúrbio do sono, hoje em dia a gente tem a capacidade de fazer esse exame também na própria casa da pessoa. Então, olha que interessante. Existem duas maneiras de fazer. Ou ela vai até um setor, é feita toda essa montagem, ela vai até a casa dela e dorme na sua casa, ou um técnico vai até a casa da pessoa e já faz a montagem lá. Então a pessoa nem sai de casa, o técnico chega com o aparelho, faz a montagem, vai embora e de manhã ele vem retirar o aparelho. E aí a gente volta naquele ponto. Imagina que interessante, você dorme no conforto da sua cama, do seu quarto, nos seus horários. Então chega um pouco mais perto do que o sono habitual de cada pessoa. Porque não te tira do seu ambiente comum, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, eu fui fazer a polissonografia e dormi uma beleza a noite inteira, ou eu não dormi a noite toda. Exatamente, a gente tem os dois relatos. Tem gente que quando sai da própria casa sente que dorme melhor, às vezes até porque relaxa mais, ou porque tem um ambiente novo, também a descoberta de um novo lugar. E tem pessoas que dizem assim, não, se não for a minha casa, com o meu travesseiro, com o meu jeitinho, é muito difícil de dormir. Entendi, muito interessante, né? O comportamento humano. Exato. Mas enfim, de tudo que você explicou sobre a polissonografia, o entendimento é que realmente é um exame super completo. Existem outros exames que são feitos para poder fazer o diagnóstico de uma apneia do sono, por exemplo? Interessante, porque aí foi com a evolução, mesmo com esse tipo 2, ainda precisava do técnico, ainda precisava de tudo. E aí surgiu o tipo 3, que o tipo 3, o que ele é? É um exame que vai avaliar só a parte respiratória.
tá? Então eu vou conseguir ver se a pessoa tem apneia do sono, mas eu não consigo, por exemplo, dizer em que estágio do sono que ela estava, se ela teve um despertar. Mas o próprio paciente pode fazer a montagem do aparelho. Então, nesse sentido, ele acaba facilitando. Ele tem algumas limitações, ele não é tão completo quanto o outro, mas é uma forma interessante. Nós temos alguns dispositivos mais simples ainda, que são o tipo 4. Esse tipo 4 ele nos dá um pouco menos de informação, que são principalmente relacionadas à parte do oxigênio durante a noite, da curva da oxihemoglobina. Ele pode nos ajudar mais como uma parte de triagem. Ele não costuma dar diagnóstico, mas, por exemplo, para um segmento do paciente, para algum local que eu estou na dúvida, olha, eu não tenho polissonografia para todo mundo, mas será que eu vou direcionar um paciente X para fazer a polissonografia? Aí, às vezes, eu consigo, com esse exame, me chamar um alerta também de que pode ser um paciente de mais risco. São exames que são eficientes, porém menos completos. Menos completos, exatamente. Legal, ótimo. E agora, doutora, falando um pouquinho a respeito do trabalho do Instituto do Sono, né? Nós sabemos que o Instituto do Sono é um local onde são realizados exames de polissonografia, mas eu acho que tem um propósito um pouco mais abrangente, né? E eu queria que você contextualizasse para a gente aqui como é esse trabalho do Instituto do Sono em relação à qualidade do sono da população. Certo, então o Instituto do Sono é assim... É um local muito interessante, que tem um trabalho muito bonito, porque ele agloba tudo. Então a gente tem desde a parte de diagnóstico, como você falou, das polissonografias, mas tem parte de consultórios, tem a parte de ensino. Então muitos cursos desde o técnico que vai fazer a montagem da polissonografia, do médico que vai trabalhar com medicina do sono. Então cursos de formação que acontecem lá. E além disso, o Instituto do Sono é muito conhecido pela parte de pesquisa. O que significa isso? São descobertas que são feitas do sono através de pesquisas que são feitas diretamente lá. Por exemplo, a gente fala muito de uma prevalência da apneia obstrutiva do sono de 32% na população de São Paulo. Como que veio esse número? Esse número veio de uma pesquisa do Instituto do Sono, que é uma pesquisa que é feita mais ou menos a cada 10 anos, e que essa pesquisa, o que ela faz? Ela pega toda a população de São Paulo, são sorteadas pessoas que são convidadas para irem até o Instituto do Sono, mesmo que não tenham queixa de sono, porque é um estudo populacional. A gente quer saber justamente aquela pessoa que ou não tem um sintoma, ou não conseguiu procurar um profissional. Exato. E aí ali a gente descobre a prevalência dos principais distúrbios do sono, se tem alguma doença associada, se tem algo cognitivo associado. Então é muito interessante, porque são essas descobertas que nos fazem, para você ter uma ideia, esse número que a gente fala da apneia do sono, no Brasil, foi feita essa descoberta porque os números que a gente falava antes de prevalência eram muito menores. E aí, justamente na prática diária, os profissionais diziam, mas parece que tem muito mais gente com apneia do que esse número que os estudos mostram. Então, esse estudo foi um estudo pioneiro lá, porque mostrou que a prevalência era muito maior e depois foi até confirmado em outros países. Hoje em dia, o Instituto do Sono trabalha muito também com a parte de insônia, com a parte de tecnologia, com a parte de descoberta de doenças da parte... Tem algum componente genético também associado com os distúrbios do sono. Então, ali a gente nunca para, está sempre buscando mais, até porque, como nós falamos, né? Se é uma ciência nova, sim, uma das coisas mais interessantes da medicina do sono é que tem muito para ser descoberto. Exatamente. E aí, assim, por exemplo, você está falando e eu estou aqui pensando, né? A quantidade de dados que vocês conseguem extrair através dessas pesquisas e nortear o mercado, né? Porque são muitas possibilidades que podem servir, que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? E oferecer uma melhora na qualidade de vida das pessoas, como a gente iniciou lá no começo, né, da nossa entrevista aqui, dizendo, nem tudo é um distúrbio do sono, podem ter outras coisas, outras características, ou então, como você disse, antigamente não tinha um percentual tão grande, mas em consultório, na rotina ali no dia a dia, era perceptível que, não, espera, não é esse percentual tão baixo, então quando você começa a ter a evolução para uma área
como a medicina do sono, agora você consegue realmente extrair mais informações, e eu acho que é super pertinente e relevante, né, para o nosso dia a dia. Enfim, a gente está chegando aqui ao final já do nosso podcast. Foi uma delícia ouvir aí todo o seu conhecimento a respeito da apneia do sono, muitas coisas interessantes que eu não sabia mesmo estando há tanto tempo ouvindo, né, a respeito desse mundo do sono, mas eu acho que todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender uma coisa nova. E aí eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Então, queria agradecer novamente, um prazer, sempre bom poder trazer um pouco do trabalho do dia a dia, né, e ter essa troca, porque eu acho assim, justamente se no Brasil a gente tem uma equipe tão importante que trabalha com o sono como um todo, nós precisamos justamente divulgar, compartilhar essas informações. Eu gostaria de deixar de mensagem, uma mensagem que eu costumo dizer para as pessoas começarem a pensar em priorizar o seu sono. Porque tanto pelo lazer como pelo trabalho, às vezes a gente vai tirando um pouquinho do sono, tirando um pouco do sono. E não é por nada que a gente costuma dizer que ele é em torno de 1/3 das nossas vidas. Então, por exemplo, se você dorme mal, você tem um risco maior de ter uma doença, né? A parte da imunidade é afetada. O hormônio de crescimento nas crianças, cada vez mais a gente vê as crianças dormindo super pouco. Então, sempre lembrar de priorizar o seu sono. E aí também olhar com detalhe o seu sono. Ele tem sido de qualidade? Ele tem tido uma quantidade boa? O que você pode fazer para melhorar o seu sono? E acho que o final, assim, que eu gostaria de deixar de mensagem é: vamos lembrar que para a gente entrar no sono, o sono é algo fisiológico. Então tem que ser natural. Não adianta dizer agora eu apago a luz e agora eu durmo. Então nós temos que nos preparar para o sono. Então eu convido a todos, eu sei que vocês já conversaram em outro podcast sobre higiene do sono, a lembrar de desacelerar um pouco e ir acalmando a mente, acalmando o físico, em torno de 1 hora antes de dormir, para que venha de uma forma natural esse sono. Ótimo, doutora Érica. Me diga, você quer compartilhar aqui com quem está nos assistindo e nos ouvindo as suas redes sociais? Fica à vontade. Muito obrigada pela oportunidade. O meu Instagram, ele é @ericatrepton, né? Também tem o LinkedIn, então é uma das maneiras que podem me encontrar. E também a gente tem a parte do Instagram do Instituto do Sono, que é o Instituto do Sono Oficial, que também é algo, sempre tem muita informação ali, de toda a parte da rotina do sono, das coisas saudáveis que a gente pode fazer para melhorar o nosso sono. Então eu convido a acompanharem. Ótimo, muito obrigada. Pessoal, e eu acho que realmente vocês devem acompanhá-la, porque a doutora Érica é essa graça de pessoa que esteve aqui hoje com a gente. Muito obrigada, doutora Érica. Foi um bate-papo muito gostoso, leve. Eu aprendi muito hoje com você aqui. E é uma honra tê-la aqui com a gente, um pouquinho do seu tempo, tá? Muito obrigada mesmo. E para você que está nos assistindo, lembrem-se que a cada 15 dias tem episódio novo no ar, nas nossas redes sociais. A gente sempre está divulgando também, e lá no Spotify e no YouTube. Esse foi mais um episódio do Pro Espuma Cast, uma iniciativa do INER, Instituto Nacional de Estudos do Repouso. Muito obrigada e até a próxima.